Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao Nota Máxima. Aqui é o Anderson Portilho. Estamos em mais uma aula sobre legislação de trânsito aqui no canal. Nessa aula, nós vamos falar dos artigos 8 e 9 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Essa é a aula 7. Se você não assistiu às aulas anteriores, é só clicar em algum lugar aqui na tela nos cards que vão indicar as aulas anteriores. E a aula aqui está funcionando da seguinte forma: nós lemos cada um dos artigos, analisamos e comentamos cada um deles de forma bastante objetiva, justamente para que a gente possa ter um entendimento claro e rápido de cada artigo. São muitos artigos de legislação de trânsito, então nós vamos de forma bastante pontual, acelerada e objetiva. E aqui nós estamos falando agora nessa aula do artigo 8º e do artigo 9º. São artigos muito pequenininhos, então vamos falar os dois nessa aula. O artigo 8º, ele diz o seguinte: os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivas de trânsito. Então, eles têm autonomia para organizar os órgãos e entidades executivas de trânsito. Quem são esses órgãos? Quem são essas entidades? A gente vai falar já já. E executivos rodoviários. Opa, quem são esses órgãos executivos rodoviários? Então veja que existe uma diferença entre órgãos executivos de trânsito e órgãos executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Então, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm autonomia para organizar seus órgãos de trânsito, tanto eles, os executivos de trânsito, quanto os rodoviários. Só que não está claro aqui quem são esses órgãos. A gente vai ver já já na hora que a gente fragmentar isso em pedaços menores. No artigo 9 já diz o seguinte: o presidente da República designará o ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Olha só que interessante, hein? O presidente da República vai falar o seguinte, ó: esse ministério ou esse órgão da presidência vai ser responsável pelo Sistema Nacional de Trânsito, ao qual está vinculado o CONATRAN. Então, o CONATRAN está vinculado a um órgão determinado pelo presidente. O CONATRAN não está ligado direto ao presidente. Então, veja, o Conselho Nacional de Trânsito está ligado a um ministério e subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, já sabemos que o CONATRAN está vinculado a um ministério definido pelo presidente, beleza? Então, acho que aqui a gente já traz uma luz. Agora, qual ministério é esse? Vamos dar uma olhadinha agora, vamos deixar isso em partes menores. Olhando o artigo 8º, o que a gente tem? Cada estado, Distrito Federal e município tem autonomia para organizar seus próprios órgãos de trânsito e definir onde cada um atua. O que isso significa na prática? Estados criam seus DETRANs e DERs, que cuidam das rodovias estaduais. Lembra que a gente falou dos executivos de trânsito e executivos rodoviários, né? Então, vamos seguindo aqui. Os municípios criam seus órgãos de trânsito municipais, cuidam das ruas da cidade. Cada um define seu território de atuação. Então, é definida a sua área de atuação justamente para não ter conflito, né? Onde começa a responsabilidade de um, acaba a responsabilidade de outro e assim sucessivamente. Por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo fiscaliza nas ruas de São Paulo e rodovias estaduais. Mas lembra-se que as rodovias federais elas são monitoradas pela Polícia Rodoviária Federal. O órgão municipal DSV cuida do trânsito especificamente na capital. Cada um sabe exatamente qual a sua responsabilidade. Então veja que o artigo 8º, que ele trata dessa organização, ele traz autonomia para os órgãos e esses órgãos, eles se comunicam e se organizam de tal forma que cada um cuida da sua jurisdição. Perfeito? Tá fácil, né? Artigo 8º, molezinha. Vamos seguir para o artigo 9º. A coordenação federal. Quando a gente fala que o presidente da República escolhe qual ministério vai coordenar todo o Sistema Nacional de Trânsito, é importante a gente lembrar que existem diversos ministérios, existem, na verdade, diversos ministros que fazem parte do Conselho Nacional de Trânsito, né? Mas nesse caso aqui especificamente, atualmente,
O CONTRAN, ele tá vinculado ao Ministério dos Transportes. Então a gente tem todo o Sistema Nacional de Trânsito funcionando com a seguinte estrutura: o ministério escolhido pelo presidente, o CONTRAN está vinculado a esse ministério, o órgão executivo federal subordinado que executa as ações, hoje é a Senatran, ou seja, a Senatran está conectada ao CONTRAN, e na prática, o que a gente está falando aqui? O trânsito está vinculado ao Ministério dos Transportes. O CONTRAN, ele está vinculado ao Ministério dos Transportes. Então, essa é a hierarquia que a gente tem hoje. CONTRAN conectado, subordinado ao Ministério dos Transportes, e aí para baixo vem toda a cadeia, né? O CONTRAN que determina as regras, que dita qual é o procedimento a ser seguido, normativo e consultivo. Lembra disso? A gente falou disso na aula 5 e na aula 6 também. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, vai aparecer em algum lugar aqui da tela, do card, vai aparecer uma informação referente a isso, tá? O estude comigo é isso. A gente pega um artigo e vai estudando ele até o final e vai trazendo luz para esses artigos para que a gente consiga ter um bom entendimento e consiga fazer uma boa prova. Se você não segue o canal, clica em seguir, curte, compartilha. Se você quiser baixar esse material, o link está na descrição. Basta você fazer o download acessando sounotamáxima.com.br. Aproveita, salva para poder ver esse vídeo depois e clica no sininho para ser notificado quando houver novos vídeos aqui no canal, tá certo? E se você não participa da plataforma, entre lá no sounotamáxima.com.br e vamos fazer juntos aqui uma competição de conhecimento através da plataforma Nota Máxima. Um super game de questões para testar seus conhecimentos e para fortalecer seus conhecimentos também, tá bom? Se você não seguiu até aqui, muito obrigado. Não deixe de dar a sua curtida. Até o próximo vídeo. Até lá.